Luciane Cruz, muito bom dia. Como é que tá? Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês hoje. Me conta um pouquinho da tua história, além da formação de nutrição, por que tu foi para essa área de oncologia? Então, Fábio, foi um desafio na minha carreira, né? Sim. Eu fiz a faculdade em Pelotas de nutrição, fui trabalhar em Porto Alegre, né, na Santa Casa, com nutrição clínica, né, atendendo pacientes transplantados de fígado e UTI. E neste meio tempo eu fiz o concurso para o Hospital de Clínicas, passei e fui chamada. Quando eu cheguei no Hospital de Clínicas, eu não sabia onde era a vaga, onde eu seria lotada no Hospital de Clínicas. E a vaga era dentro da unidade de oncologia pediátrica. Para mim foi um enorme desafio, porque até então eu não tinha trabalhado ainda com pediatria e não tão próximo à oncologia. E quando a gente enfrenta um desafio novo, o que a gente faz? A gente estuda, a gente busca e a gente vai atrás. E foi um assunto que quanto mais eu estudava, mais eu me apaixonava e mais eu queria me especializar. E aí eu fiz toda a minha carreira acadêmica junto ao meu trabalho dentro do Hospital de Clínicas. Oncologia infantil, eu me lembro da Vitória. A Vitória uma vez visitou a Santa Casa, num evento aqui, se não me engano, da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Eles foram passar um dia lá, né? E me lembro assim que ela veio assim, mudada. A gente às vezes pensa que tem problemas, né? E às vezes a gente potencializa alguns problemas que são pequenos diante desses grandes desafios que essas crianças e essas famílias enfrentam. Sim. A gente tem um grande centro de tratamento no Hospital de Clínicas. Temos um outro recentemente inaugurado no Hospital Conceição. Temos um grande centro na Santa Casa também. Então, nós aqui em Camaquã somos privilegiados, porque a gente tem uns grandes centros pertinho da gente, mais né? próximo, né? 120 quilômetros. Pois é. Vamos falar da nutrição. Tu recebeu um troféu do Sindicato Nutricionista pela tua trajetória. Eu acho que simbólico reconhecimento, né? Porque tu, além de aprender, tu tem que ensinar os colegas, né? Isso é bacana, né? Isso é um diferencial, assim, eu vou te dizer, dentro da área hospitalar, porque a gente, em toda e qualquer profissão, a gente pode simplesmente fazer a rotina, né? Cair na rotina da profissão. E dentro de um hospital, a gente tem a obrigação de compartilhar conhecimentos, principalmente em hospitais escola, como é o caso do Hospital de Clínicas, que é o Hospital Escola da URGS. Então, a gente, todo o tempo lá, a gente é estimulado a compartilhar conhecimento. E isso inclui receber estudantes, receber estagiários e se aperfeiçoar e trocar conhecimento. O que eu estou fazendo, o que eu posso melhorar e quantas pessoas eu posso atingir dividindo esse conhecimento. Então, esse é o motivo da inspiração, assim, da gente querer estudar mais e se aperfeiçoar cada vez mais. E recebo abraços aqui em nome da Alexandra Ribeiro, nossa baixa, mandando um abração para ti, pessoa profissional, admiro, muito lindo, importante o trabalho. Dizendo para ti. Obrigada. Vamos falar primeiro, antes de falar sobre quem tem câncer, vamos falar antes de ter câncer. Há como melhorar a alimentação para nós evitar ou diminuir a chance de ter? Existe sim, Fábio. Sabe que a cada década existe uma publicação mundial que é como se fosse um guia, um roteiro, né? Sim. Onde essa instituição de pesquisa mundial de câncer, que funciona a sede nos Estados Unidos, ela faz um documento sobre dieta, prevenção, atividade física no câncer. Sim. E esse documento é como se fosse um norte. Então, lá eles trazem as recomendações que realmente têm evidências científicas. Porque se a gente abrir o Google hoje, a gente tem até um cardápio de dieta anticâncer. Sim. E que a gente sabe que não tem muita evidência científica. Então, vender suplementos em farmácia, a receita do vizinho. A vizinha sugerir? A madrinha, todo mundo tem uma receitinha, mas a gente precisa trabalhar, nós que não somos leigos, com evidências científicas. E esse documento traz isso. Então, o resumo desse grande documento, que tem quase 500 páginas, são 10 grandes recomendações para a gente prevenir ou
tentar prevenir o câncer. Por que eu digo tentar prevenir? Porque o câncer não é apenas pelos fatores externos. A gente tem fatores genéticos que, associados a esses fatores externos, podem potencializar ou podem me proteger de ter câncer. E com essa alimentação saudável e algumas orientações, a gente minimiza essa potência, digamos assim, para ter. Quais são essas principais recomendações? E a gente sempre começa pelo peso. Ter um peso saudável. Ter um peso saudável não significa ser magro, né? Eu tenho um peso saudável dentro de um IMC bom e uma harmonia corporal. Isso, ou seja, não é ter aquele abdômen grande, aquela gordura abdominal, não é ter um sobrepeso exagerado, é um peso saudável. Só este fato já te protege de algumas doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, como o diabetes, como a pressão alta, né? A gente poder fazer atividade física, ser fisicamente ativo, né? Ou seja, se eu puder ir de escada, vá de escada, não use o elevador. Se eu estou andando de ônibus e eu puder descer uma parada antes da minha casa e caminhar 2 quadras, eu já vou ser mais ativo do que se eu descer na calçada da minha casa. Então, são pequenas coisas que fazem diferença. Porque às vezes a gente pensa, eu vou ter que fazer atividade física, então eu vou ter que pagar uma academia, eu vou ter que comprar o tênis não sei o quê. Não. São pequenas coisas que a gente pode fazer. Deixar o carro em casa e fazer compras no mercado a pé, por exemplo, né? Nós estamos falando de coisas simples. Simples, do dia a dia, né? Consumir uma dieta rica em cereais integrais, como a colega mesmo aí falou arroz integral. Falou do arroz integral. Eu estou na prateleira do supermercado, eu tenho lá arroz branco, arroz parbolizado, arroz integral. Preferencialmente, escolha o integral. Por quê? Porque o integral tem mais fibra, ele é menos processado, vai dar um pico de insulina menor e a pessoa vai, consequentemente, ter um controle maior de peso, vai ter mais fibra, ingerindo mais fibra, né? Ela falou em grão de bico também. Excelente, leguminosa. Né? Aumentar o consumo de frutas e vegetais. Sempre quando eu falo nas minhas aulas, eu gosto de transformar em números. O que é aumentar o consumo? É comer pelo menos 5 porções de frutas e vegetais ao dia. E às vezes a gente fala assim, 5 porções, é muita coisa. Não consigo. Mas pensa comigo, se eu comer salada no almoço e no jantar, são 2. Sim. Se eu comer uma frutinha no café da manhã, são 3. De tarde, no meu lanche da tarde, em vez de eu comer uma bolacha, um biscoito, tomar um refrigerante, eu comer uma fruta e uma oleaginosa, são 4 porções. Né? Então não é nada além do que a gente consegue. Né? Eu vejo assim, eu disse para a Lu agora há pouco, antes de entrar na entrevista, é a facilidade da pessoa. O que é mais fácil eu comer? Descascar uma fruta ou pegar uma bolacha? O pessoal que abre a gaveta do escritório, né? Como eu digo, abre a gaveta do escritório, tem 4, 5 tipos de bolachas, um chocolatinho, né? Uma bala. Abre o frigobar lá, tem um refrigerante, um suquinho de caixinha. É mais fácil? Só que para a saúde da gente não é o melhor. Então a gente sempre fala a lógica descascar mais e desembalar menos, né? Então, gostei dessa frase. Usar mais a faca, né? O garfo ali. O que eu digo? Chega do supermercado com as suas compras, com as suas frutas, suas verduras, tira aqueles 30 minutinhos, fica ali na pia, já lava tudo, já embala, já deixa de uma maneira fácil. Se eu estou com pressa e eu abrir a geladeira e olhar, esse abacaxi aqui eu vou ter que descascar. Esse mamão eu vou ter que descascar e cortar. Vou pegar uma bolacha. Então, se você deixar já essa fruta cortadinha, como é interessante, pronto para o consumo, abre a geladeira, a maçã já está lavadinha, está com pressa, vai comendo a maçã. Ou seja, das 5 porções de fruta, você já comeu uma, né?
Isso aí. Bom, Então, são coisas nós estamos dando simples. uma pílula de entrevista aqui. Eu não quero abusar demais do teu tempo e também não quero abusar dos nossos ouvintes. Mas estou com câncer. E foi a tua especialidade. Quando tu chegar no hospital e te botaram para fazer a nutrição de uma área oncológica e infantil, é uma coisa um pouquinho mais complicada que adulto ainda tem compreensão de tentar entender as coisas, mas a criança é um pouco mais difícil. Como é que surgiu essa ideia de tentar trabalhar a alimentação para as crianças que estão tratando câncer? Então, quando a gente recebe, né, tá trabalhando num hospital ou tá no consultório, no ambulatório, recebe aquele paciente com câncer oncológico, adolescente, uma criança de 7, 8 anos, enfim. Você tem que acolher aquele paciente primeiramente, né? Acolher e fazer uma avaliação do estado nutricional dele. O câncer infantil ele é diferente do câncer de adulto, porque ele é um câncer mais rápido. Ou seja, ele é de proliferação rápida, porque a criança tem uma divisão celular muito rápida. E o comportamento do câncer infantil também é de proliferação rápida. Por que eu estou falando isso? Porque não são aqueles quadros arrastados, por exemplo, de adultos que vão emagrecendo e aí passou um ano, ele não sabe ainda o que tem, aí quando ele chega no diagnóstico ele já está emagrecido, ele já está muito comprometido. A criança não, é diferente. A criança rapidamente apresenta o sintoma e vai ser diagnosticada se for encaminhada a um centro ou a um pediatra atento, né, aos sintomas. E aí o que a gente tem que fazer? A gente intensifica o cuidado nutricional ao longo do tratamento. Ou seja, ele começa rapidamente o tratamento e a gente faz esse acompanhamento. De que maneira? Bom, a gente acolhe e verifica o que aquela criança está acostumada a comer. Porque para a gente, adultos, mudar hábitos alimentares não é uma coisa fácil, né, Fábio? Não. Pense uma criança, mais difícil ainda. Então a gente acolhe e revisa o que aquela criança já está acostumada a receber, já está acostumada a comer. E mediante o que ela já está acostumada a comer, a gente faz o cálculo das necessidades energéticas, proteicas, o que ela precisa receber para enfrentar o tratamento. E aí a gente ajusta em cima do hábito alimentar. E por que eu digo enfrentar o tratamento? Porque se a criança desnutrir, e isso eu falo também para o adulto, o que pode acontecer? O tratamento atrasa. E o tratamento atrasando, a chance de cura e de sobrevida vai diminuindo, né? Então a gente não pode deixar que uma infecção cancele uma químio, por exemplo. Bah. E o paciente emagrecido, ele tem mais risco de ter essa infecção. Por isso que a gente quer manter o paciente forte e firme, como eu digo, né? Exatamente. Ao longo do tratamento. Ele tem que ter uma alimentação e uma hidratação muito boa para que quando haja o tratamento ele debilite menos ou não debilite. Exatamente isso. Então tem que insistir. Tem que insistir. Não estou com fome, meu amigo, tem que comer. Não estou com sede, tem que beber. E a gente faz estratégias, né, Fábio, para que a criança, que o alimento chame a atenção da criança. Por exemplo, a gente tinha formas diferentes de servir o alimento. É diferente de servir uma cenoura ralada, como a gente come lá no restaurante, sim, do que servir uma cenoura cortadinha com um formato de flor, por exemplo, né? Ou que eu consiga cortar com um formato de estrelinha, ou que eu sirva uma água num copo diferente. Minha mãe lá em casa nos ensinou, e foi um hábito bacana, de palitinho. E aqui no churrasco, uma vez eu fiz um churrasco aqui na rádio, comprei cenoura e fatiei assim, e botei na mesa, foi um sucesso. Todo mundo pega com a mão. Geladinho, estava dentro da água, te mergulha, deixa ela mergulhadinha na água. E fica crocante. Crocante, fica... Exatamente. Então, são formas de apresentar. Às vezes é um copo diferente para ele tomar água. É um canudinho diferente, né? E aí, junto com esses alimentos, a gente vai colocando algumas suplementações que são necessárias. Por exemplo, a gente tem... Hoje em dia, suplementos de proteína em pó, suplementos de gorduras boas em pó.
certo? Sim. E que isso agrega calorias boas, agrega proteína boa para que a criança tenha menos perda muscular, e isso faz com que ela enfrente o tratamento firme e forte, como eu digo para as mães, né? Tu pode, disfarçadamente também na alimentação, tu entrando com outras Com coisas que vão ajudando. certeza, Mandar um com abraço para certeza. Suzana Medeiros, que diz que tu, pela linda e merecida homenagem que recebeste pelo trabalho realizado no Hospital de Clínica. Obrigada, Suzana. Estamos nos ouvindo aqui. E depois eu vou ter uma série de perguntas que começaram a chegar aqui, e eu não quero interromper a tua fala, mas nós estamos falando sobre o tratamento oncológico pediátrico e o outro também para adultos, né? Sim, E sim. como a nutrição pode influenciar no enfrentamento, né? Eu estava dizendo para a Lu que eu visitei uma fazenda de produção de mirtilo há uns meses atrás, e lá o pessoal me diz o seguinte: nós temos muita venda de suco de mirtilo ou a fruta congelada para quem está fazendo um tratamento oncológico. Por que mirtilo entra no tratamento? A verdade é que ele ele atua como uma proteção junto com o tratamento, certo? Não estamos aqui dizendo, né, Fábio, que o mirtilo vai ser a salvação da lavoura. Sim. Mas todas as frutas escuras, e aí entra também a uva, entra a amora, né? Tem uma propriedade que chama antocianinas, perdão, e que tem um poder anti-inflamatório muito grande. E o indivíduo que tem câncer, a doença por si só já deixa o organismo dele inflamado. E quando a gente diz inflamado, é circulando substâncias que fazem o corpo reagir, perder peso, perder massa muscular. Então, tudo que a gente puder fazer para agregar, para ajudar, é bem-vindo. Sempre lembrando que a gente não pode oferecer sequer um chá, porque nem todo chazinho é tranquilo, né? Porque quem está fazendo quimioterapia, quem está fazendo radioterapia, pode ter interação medicamento-alimento. Então, toda e qualquer orientação é importante que o médico oncologista saiba para ver se não vai ter uma interação. Ô, Lu, eu vou roubar de ti 10 minutos depois do bloco, tá? Eu tenho que fazer um bloco Pois agora. não. Eu estou falando com a Luciane Cruz, ela é nutricionista, especialista nessa área medicinal, na área de oncologia pediátrica, mas ela está falando sobre outros assuntos aqui também, na área dos adultos também. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu converso com ela aqui. O pessoal está se manifestando, muita gente sobre que teve assunto e coisa, né? Mas vamos falar o pós-tratamento também, que eu acho que é interessante. Quem já passou por isso, conseguiu estar livre desse assunto, ou quem está e vai ter que protelar o tratamento, como fazer ao longo dos seus dias. Então nós voltamos rapidinho depois do intervalo. Bota ali na palma da mão 4, 5 oleaginosas. Tu sabe que a patroa é dona da Pata Negra, então eu vou todos os dias tardezinha lá. E aí eu chego lá, eu faço eu digo para a menina, para a Áurea que trabalha lá, eu estou fazendo uma revisão aqui para ver se os produtos estão crocantes, mas eu estou degustando mesmo. Mas eu vou lá, pego 2, 3 nozes, 2, 3 castanhas e fico ali durante a minha meia hora, uma hora que eu fico lá, eu fico provando o produto. Provando não, degustando. Que coisa boa, tu consegue saciar com as coisas com... E assim, e é a hora da fome, né? Geralmente, a hora que sai do trabalho ali, 5h30, 6, nem sempre o pessoal tem hábito de fazer o lanchinho da tarde, né? Ontem eu conheci um rapaz que é de Charqueadas, está morando em Camaquã, e ele foi lá comprar umas sementes e umas farinhas, né? Ele fez bariátrica. E ele disse assim, como eu em casa eu não tenho coisinhas saudáveis, assim, quer dizer, né? Eu vim aqui pegar umas coisinhas para eu me distrair para comer, porque ele passou de 150 quilos para 80 quilos. Imagina. E então, isso é outra coisa interessante também da gente se alimentar. E lá na Pata Negra tem isso assim, e aí eu percebo pessoas que vão lá encaminhadas por nutricionistas, né? Muita nutricionista nós temos na região, muitos médicos também que utilizam a alimentação mais natural possível. Muito legal, clínico geral, cardiologista, o pessoal, não, fulano de tal me encaminhou isso, né? E as nutricionistas que têm essa faculdade de detalhar mais ainda o aspecto do alimento e o resultado. Né? Aí eu vim comprar aqui o agar-agar, eu vim comprar aqui a farinha do arroz, eu vim comprar farinha não sei do que.
é muito legal ver isso, que as pessoas estão crescendo lentamente à procura por coisas mais naturais. Né? É uma mudança Eu acho de bacana cultura, isso, né? É. Bom, vou falar o seguinte, a Kellen, uma ouvinte nossa aqui, perguntou, o diabético pode comer as mesmas 5 frutas por dia? A laranja pode tomar suco ou comer o gomo? Ela tem câncer, sou diabética e hipertensa. E só para lembrar, pessoal, aqui não é uma consulta, tá? Eu estou lançando algumas ideias. Pode isso? Então, quando o paciente é diabético, ele já tem essa deficiência de insulina. Então, a gente tem que fazer o uso da fruta com um pouco mais de cautela. O que é uma cautela? É não usar a fruta pura, sozinha. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ela pode e deve comer as 5 porções ao dia de frutas e vegetais, não somente 5 frutas. Mas a gente conta 5 com as saladas e os vegetais. A fruta, o melhor é ela comer junto com outra coisa. O que eu estou falando? Por exemplo, café da manhã, toma lá o seu leite, come lá o seu pãozinho que tem fibra e come a fruta. Ou faz uma vitamina, uma batida, que a gente chama aqui, né? De leite com a fruta. Às 10 da manhã vai fazer o lanche. A sugestão do Fábio é uma sugestão excelente. Junto com a fruta, banana, come uma oleaginosa, uma sementinha, uma porçãozinha de granola. Ou corta uma banana, coloca uma colherinha de aveia em cima. Só o fato de adicionar essa aveia já diminui o pico de açúcar que a frutose, que é o açúcar da fruta, faz no sangue. Então, pode, mas tem que comer junto com alguma outra coisa. E a pergunta dela do suco de laranja, eu costumo dizer assim, mas isso é uma opinião minha. Eu não sou adepta do suco, tá? Nem para criança, nem para adulto. Tá com sede? Toma água, corta a fruta e come a fruta em pedaços. Então, se ela está com vontade de tomar um suco de laranja, corta a laranja ao meio e chupa a laranja, literalmente. Ou corta os pedacinhos da laranja, mastiga e come junto com a fibra da laranja. Eu vou confessar uma coisa, durante anos eu tomei suco desesperadamente muito. Eu adoro suco de laranja, adoro suco de uva, adoro. Mas eu fui aprendendo com o tempo, e mais recentemente, de que tu tem que evitar o suco. Comer laranja desesperadamente, mas não o suco. Exatamente. Para um copo de suco de laranja, às vezes chega a colocar 5, 6 laranjas. Então, ela já está usando as 5 porções de fruta dela em um copo só. O que vai sobrar de salada, de frutas e outras coisas para as outras refeições? Então, evita o suco e come a fruta. E toma um copo d'água depois. Que coisa boa. Melhor. Bem melhor. Por causa da fibra, né? Exatamente. O Henrique aqui dizendo, baita entrevista, que a Luciane está na orientação desse projeto pediátrico maravilhoso. A questão que tu falasse no início sobre questão de frutas, frutas, verduras, na forma de apresentação. Como uma apresentação, daqui a pouco tu pode brincar, por exemplo, fazer as crianças, a Vicky, que, por exemplo, está ensinando o Bernardo a fazer o suquinho dela. Então, pegou a bergamota, ele já tem a mãozinha dele pequenininha, para fazer o espremedor. Isso. Saber mexer na fruta. É ter contato com o alimento, né? Isso é muito rico. A criança chegar perto do alimento, que às vezes o que a mãe, e eu não estou condenando, longe disso, a mãe com medo que a criança vai chegar perto de uma faca, de um garfo, ou perto de um fogão. A criança às vezes chega na cozinha, a mãe diz, não, espera lá na sala que eu levo para ti, mas por medo de um acidente. Sim. Então, tira tudo que é perigoso da cozinha e traz a criança para a cozinha. A minha filha esses dias me ajudou a fazer salada de frutas. Eu botei uma faca que não tinha muito fio ali e ela ia cortando a banana do jeito dela, o mamão. A gente foi misturando, ela foi fazendo. Quando a gente vai fazer sopa, eu dou 3, 4 folhas de couve lá, ela que corta, ela que lava. E assim a gente vai indo, tendo contato com a criança precisa chegar perto do alimento, né? Eu acho interessante isso, não ser um problema ela mexer no alimento, né? Até plantar, olha, vou plantar uma alface para nós. Exatamente. E ela acompanhar, eu acho que é uma forma de se aproximar. Esses dias eu fiz aquela que a gente fazia na escola, Fábio, o grãozinho do feijão
feijão, pega um feijãozinho, botar no algodãozinho. No algodãozinho úmido. Gente, em 15 dias ele cresceu mais de 1 palmo. E era a festa do dia seguinte, ver quantos centímetros o grão de feijão tinha crescido. Uma pergunta da Eliane aqui. A criança autista não toma água. Como fazer para ela tomar? Somente sucos ou chás ela toma? O que a gente pode fazer? Por exemplo, a criança está acostumada com suco. Eu oriento, vai diluindo o suco dia após dia. Aumentando o número da água. Exato. Não é assim, de hoje para amanhã. A partir de amanhã vou fazer o suco ao meio. Não. 2/3 de suco, 1/3 de água. E aí tu mantém uma semana. Ela se acostuma com aquele suco diluído a 2/3. Na outra semana, ao meio. Mesma coisa, meu filho só toma leite com achocolatado. Os achocolatados a gente sabe que a cada 20 gramas de achocolatado, 16 é açúcar. Por isso que a criança acaba botando 1, 2 colheres de sopa, porque ele não escurece. Claro, o açúcar é branco, né? E quando a gente usa... Antigamente, o tal da marca Toddy, me lembro assim, era um pretume, era o Toddy, agora não. Açúcar. O Toddy tem 18 gramas de açúcar em 20 de Toddy. A cada 2 colheres de sopa, 18 gramas são açúcar. E o outro concorrente dele, 16 gramas. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. O Fernando está perguntando uma coisa. Todos os dias tomo, no almoço, tomo suco de limão sem açúcar. Perfeito. É bom ou ruim isso? É bom porque o suco de limão é ácido. E quando a gente está almoçando, jantando, fazendo uma refeição à base de feijão, arroz, carne, salada, é o momento de mais ingestão de ferro. E quando a gente toma um suco ácido junto com alimentos ricos em ferro, a gente potencializa a absorção de ferro. Então é excelente. Até quem está passando por um tratamento de anemia, para quem precisa aumentar hemoglobina no sangue, vale o suco ácido junto com o alimento, na hora do almoço e do jantar. Que legal. É muito bom. Bom, Luciane Cruz, muito obrigado. Tu tens um anúncio aí que tu vai fazer uma palestra agora no sábado, né? Sábado, dia 27, fazer um convite para todo mundo. É uma jornada gaúcha de nutrição oncológica, é uma jornada multidisciplinar, promovida pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, da qual eu sou sócia fundadora. Vai acontecer na Fevale, dia 27 de setembro, a Fevale aqui em Novo Hamburgo, no sábado que vem. E está todo mundo convidado. A inscrição, o investimento é acessível e pode fazer inscrição pelo site do SBNO, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Que legal, muito bom. Olha, a Sônia manda foto da filha, da Ashley, picando legumes. Viu? Que é uma forma legal, Sônia. Muito obrigado. Parabéns, Sônia. Que coisa boa, viu? Parabéns, é isso aí. Muito obrigado, Lu. 11h20. Acho que trouxemos informação importante, né? Vamos tentar captar. E a Mara Dille disse assim, adorou a frase aí, mais descasque mais, desembale menos. Certo. Vamos ao intervalo e já voltamos.